E tem um outro grande aspecto, que é a questão da segurança pública. E a segurança pública são 4 vetores. Né? Primeiro vetor é a nossa legislação. A nossa lei é leniente. O camarada mata uma pessoa e 5 anos depois ele está na rua. A família ainda está chorando pelo morto. Né? Policial, então, né, se é morto, esse é pior que cachorro. Esse não tem família, não tem nada. Né? Então nós temos que endurecer a legislação. O crime não pode compensar. Né? Sistema penal, sistema prisional, ele não pode ser nem uma masmorra medieval, onde está lá misturado ladrão de galinha com bandido de alta periculosidade, e nem colônia de férias. Né? Com visita íntima, jogo de bola, não. O cara marginal que matou 2, 3, 4 vezes tem que estar isolado lá pagando a pena dele. Né? O aparato policial. A polícia tem que estar valorizada. Como que a polícia tem que estar valorizada? Né? Tecnologia e integração. E o respeito ao trabalho executado pela polícia. E a questão social. Porque se nós não trabalharmos a questão social, lembre que eu falei da desigualdade. Tudo será enxugar gelo. Então, nas periferias, que o pessoal agora bota o eufemismo na comunidade, não, a favela mesmo lá. Favela tem que ter casa com número, tem que ter água encanada, tem que ter luz elétrica e tem que ter esgoto. Tem que ter uma escola de tempo integral para que os pais e mães que saiam para trabalhar, não é, deixem o filho ali, não à mercê do traficante, e tem que ter um posto de saúde que funcione. Se nós não trabalharmos nisso aí, vai ser um eterno enxugar de gelo. Então a questão social, e aí entram os 2 vetores, educação, saúde, que são responsabilidade do Estado. Então, segurança pública se baseia nisso aí. E é uma questão de sensação. Eu estou falando aqui para a população que vive na cidade mais segura, né, acho que do Brasil. Não tem nenhuma outra que se compare, né, prefeito? Né? Diz que o comandante do batalhão ele vem para cá e fica de calção o dia inteiro, porque ele não tem o que fazer, né, pô? Finalizando aqui essas minhas palavras, senhoras e senhores, o governo Bolsonaro, ele se pauta por aquilo que são os pilares da civilização ocidental. O primeiro deles é o pacto de gerações. O pacto de gerações é a passagem do bastão. Né? Nós, mais velhinhos aqui, passando para os nossos filhos, que vão passar para os nossos netos. Um país organizado e em ordem. O pacto de gerações estava sendo rompido com o sistema previdenciário que nós tínhamos. Porque a geração mais nova não ia ter direito a nada. Ia pegar um país em frangalhos. Democracia. Por mais imperfeito que seja o sistema democrático, já dizia Winston Churchill, é o melhor de todos. É onde a gente vai discutir. Não adianta achar que aqui nós somos a China, não é? Bota aqui o Xi Jinping aqui, ele dá uma ordem, só vai passar a BR-280 aqui, sai todo mundo fora, não é? Tira os índios ali de São Francisco do Sul. A coisa não funciona assim. A democracia é a eterna busca do equilíbrio. É o 3, o tripé, o número perfeito. Tem gente que entende disso aqui. Né? Capitalismo. O capitalismo com a visão da quebra da desigualdade, da saída da armadilha da renda média, mas o capitalismo como sistema da liberdade de empreendimento, onde o governo é o quê? O governo é o indutor, o governo cria facilidade, tá? Ele dá o campo aberto, dá as armas para que as pessoas busquem o melhor para si. Estado de Direito. A lei vale para todos. Não pode ter Silva mais igual que os outros Silvas. Né? Silva cometeu o crime, Silva vai preso. É assim que tem que funcionar. Esse é o Estado de Direito. Né? E sociedade civil forte. E a sociedade civil forte, aqui representada na nossa associação empresarial. Quando o Anselmo pega ali e cobra, pô, cadê a nossa estrada aqui, ô vice-presidente? Né? É isso que tem que acontecer.
tem que cobrar de quem foi eleito. Cobra aqui do Armando. O Armando foi eleito por vocês, aí ele tem que se virar, pô. Fica atento. Isso é que tem que funcionar. País que não tem sociedade civil forte, não funciona. Não adianta ir lá no dia da eleição, aperto lá o botãozinho e vou embora para casa e reclamo no boteco, reclamo na rede social. Não, vamos apresentar as ideias. Vamos reunir nos grupos de debate. É isso que caracteriza os países mais fortes. Os países que perderam o seu elan, a sociedade civil, ela foi para embora. Fechando esse pacote, o que nós queremos deixar são políticas de Estado, para que o país tenha um rumo, independente do governo que assuma, vai um pouquinho por aqui, mas nós temos um rumo. Então, o presidente Bolsonaro quer legar políticas de Estado e não de governo. Política de governo, eu me dou bem aqui durante 2, 3 anos, depois o resto que se lasque. Não é dessa forma. Então, política de Estado. E vamos lembrar, todo mundo quer mudança, né? Mas quem é que quer mudar? Todos nós teremos que mudar, porque esse mundo, ele mudou. Muito obrigado. Vamos lembrar que até 88, a maioria dos nossos funcionários era CLT. Aí, em 88, numa canetada, passou todo mundo para o regime atual, sem ninguém nunca ter contribuído. Então, é um dos pacotes que a gente está devendo lá atrás. É um dos pacotes. Então, a reforma administrativa ela vai englobar também a redução do número de carreiras. Nós temos mais de 100 carreiras. Aí o camarada da carreira X, e eu estou com falta de gente aqui, mas ele não pode trabalhar naquele lugar porque o memorial descritivo dos trabalhos dele não permite. Ou seja, ele foi contratado para datilógrafo, mas ele não pode varrer o chão. Aí eu tenho que contratar outra pessoa para varrer o chão. Em suma, é algo que é impensável para quem trabalha na iniciativa privada, mas é o que ocorre no setor governamental. Então, nós temos que passar pela reforma administrativa. Privatização. Nós temos hoje em torno de 148 empresas estatais aí que podem ser ou vendidas, ou fechadas, ou então transformarem-se em empresas de capital misto, capital aberto. É o processo que vem sendo trabalhado também aí pela equipe do ministro Paulo Guedes. Então, reforma da Previdência, enxugamento do Estado, privatização, mas nós temos que buscar o que também? Uma desvinculação e desobrigação dentro do orçamento. De modo que o Congresso tenha a palavra final aonde vão ser colocados o recurso. Hoje, o que acontece? 96% do orçamento está carimbado. Vai para lá, o Congresso só pode manejar 4%. Então, eles têm que ter liberdade para chegar e dizer, bom, esse ano nós vamos botar mais recursos na educação, o outro ano é mais recurso na saúde, esse ano vai mais para a defesa, de modo que os representantes eleitos pelas senhoras e senhores realmente cumprem o papel para o qual eles foram eleitos. Então, é outra parte da busca do equilíbrio fiscal. Aí nós vamos para a coluna da produtividade. Por que nossa produtividade é baixa? É o chamado custo Brasil. Começa com o assunto da reforma tributária, da questão tributária. Então, nós vamos ter que levar ao Congresso uma reforma tributária. Hoje existe uma proposta no Senado, existe uma proposta na Câmara e existem as ideias do governo. A visão é que se crie uma comissão mista de Senado e Câmara e analise esse pacote todo e vamos colocar em votação. O pacote seria em 2 fases, vamos dizer. Primeiro, reorganizar o sistema, que é caótico, para que todo mundo entenda. Para que as senhoras tenham uma ideia, nós temos mais de 5.700 legislações diferentes sobre tributo. A cada dia, o secretário da Receita Federal lá, ele assina umas 2 ou 3 instruções normativas. É o paraíso do advogado tributário, né? O advogado tributário gosta disso aí, mas quem trabalha, investe e produz, sofre com isso aí. Então, temos que simplificar. Não é uma tarefa fácil. E, numa segunda etapa, depois que simplificar e se aumentar a base de pagamento, vamos lembrar dos 400 bilhões de sonegação / evasão, a gente reduz a taxa.
é o trabalho dos nossos congressistas. Então, estou pagando missão para eles aqui. Eles não vão mais viajar comigo, né, Armando? Muito bem. Questão tributária. Questão das concessões. E aí entra a questão da infraestrutura. O Estado hoje não tem o recurso para investir onde tem que investir. Nem o Estado federal, nem o governo do Estado de Santa Catarina. Eles faltam esses recursos. Então, nós temos que atrair o quê? O parceiro privado. Como é que eu vou atrair o parceiro privado? Primeira coisa, eu tenho que ter projeto, bom projeto. Infelizmente, durante muito tempo no nosso governo, ninguém sabia o que era projeto. Vamos construir uma ponte aí. Sai. Quanto é que custa isso aí? Custa 80 milhões. Então, toma aí, 80 milhões. Aí, óbvio, a ponte ia sair por 30, ter quarto caminhão que passasse por ela, a ponte caía. Essa história toda as senhoras e senhores conhecem. Então, bons projetos. Legislação eficiente. Então, é outra coisa que também vai ser discutida lá junto com o nosso Congresso. Nós temos que ter uma legislação mais acelerada para que, por exemplo, num projeto de concessão, por exemplo, vamos dizer que a gente fosse conceder a BR-280 para ser duplicada. Aí as empresas que iriam participar dessa concorrência já vinham com um projeto, analisado pelos nossos engenheiros, ok, projeto viável, quanto é que custa esse, quanto é que custa aquele que é mais barato e mais eficiente. Não é? Técnica e preço, vamos colocar assim, é o que vence. E aí o cara vai explorar a estrada. Aí entra a terceira coisa de atrair o parceiro privado. Confiança, bom contrato, segurança jurídica. Vejam o que aconteceu anteontem na cidade do Rio de Janeiro. O que fez o prefeito? Estava em discussão com a empresa que explora o pedágio na linha amarela. Quem conhece o Rio de Janeiro, uma das principais vias que liga a zona oeste da cidade, lá a região do aeroporto do Galeão e a Avenida Brasil, e é uma via de escoamento. Em vez de discutir o troço na justiça, direitinho que ele foi lá, pegou a reta escavadeira e, derrubou todos os postos de pedágio. Qual é a empresa que vai vir investir numa cidade dessa aí? Que o cara toma uma medida populista, né? Está todo mundo aplaudindo, porque ninguém gosta de pagar pedágio. Né? O cara gosta da estrada boa, mas não quer pagar o pedágio. Né? Então, tem que ter confiança. E confiança na economia é fundamental. É a relação. É uma das grandes finalidades do governo do presidente Bolsonaro, é que as senhoras e senhores voltem a ter confiança nas instituições. Confiança nos seus governos, confiança no seu legislativo. É igual a casa da gente também. Vida de marido e mulher. Se um não tem confiança no outro, esse casamento naufraga. Ele não anda. Então, construir essa relação de confiança com um bom contrato. E desburocratizar e desregulamentar. Aqui o governo ele cria dificuldades e vende facilidades. Essa é a situação que ocorre. Vai ter sempre um burocrata ali com um carimbo para te dificultar. Um passo importante foi a legislação da liberdade econômica, que permite que pequenos e médios negócios comecem a funcionar sem precisar de 52 alvarás. E qual é a palavra de ordem nisso aí? É que é o governo que tem que provar que a pessoa está errada e não ela provar que está certa. Vamos inverter a lógica da equação. Então temos que desregulamentar, é muita regulamentação, muita burocracia, e abertura comercial. Nosso país é dos mais fechados do mundo. Nós só temos 1,2% do comércio mundial. Isso é nada. Nada. Quando a gente analisa a inserção de um país no comércio mundial da seguinte forma: vê a quantidade do que se produz no país com insumos de fora e o que se produz fora com insumos daqui. Nós produzimos muita coisa, muito pouca coisa aqui no Brasil, com insumos vindo de fora. E exportamos matéria-prima para que todo mundo produza lá fora e depois nos venda. Então nós temos que nos inserir nas grandes cadeias de valor agregado e vendermos conhecimento. Nós temos hoje áreas que nós estamos vendendo conhecimento. Então aqui em Jaraguá temos exemplo disso. E a nossa agricultura, que é uma agricultura 4.0. Também não podemos jamais deixar de fora que esse crescimento tem que ser sustentável. Nós temos que romper a armadilha da renda média, que nós estamos presos nela desde 1980, por toda essa série
de quesitos que eu estou colocando aqui para as senhoras e senhores. E olhar o grande problema do século XXI, que é o meio ambiente. Existe um estigma em cima do nosso país que não é verdade. O nosso país tem 88% da nossa energia renovável, energia limpa, de hidrelétrica, eólica, solar, biomassa. O resto do mundo só tem 25%. Ou seja, o resto do mundo queima petróleo e carvão e nós somos os culpados pela poluição e pela degradação do meio ambiente. Então, isso tem que ficar claro. Temos uma das legislações mais avançadas. É só descer de avião aqui, nessa região, só sobrevoar, olhar a preservação que existe aqui. Tudo de acordo com a legislação. Aí vem a questão Amazônia. Mais de metade do bioma amazônico é área protegida, ou é área de proteção ambiental, ou é terra indígena. Nos outros 50%, ou 46%, só 20% pode ser explorado. Se eu tenho uma propriedade de 100 hectares na Amazônia, eu só posso explorar 20. Os outros 80 têm que ser preservados. Então, existe desmatamento legal, se eu desmatar aqueles meus 20 hectares. Existe o ilegal, se eu desmatar em cima dos outros 80 hectares. Então, é isso que tem que ser mostrado, tem que ser coibido tudo aquilo que é ilegal. A Amazônia não é um lugar simples, é uma extensão enorme, é uma extensão onde existe garimpeiro, madeireiro, grileiro, e que os estados são muito grandes. O estado do Pará, com sua capital em Belém, ele não consegue controlar o que ocorre na BR-163, lá ao sul de Altamira. Ele não tem controle sobre aquilo. Mesma coisa o estado do Amazonas, que esse, então, não tem rodovia nenhuma. Só se sai de Manaus de barco ou de avião. Eu morei 2 anos lá no noroeste do Amazonas, depois olho no mapa, bem lá na fronteira com a Colômbia e a Venezuela, São Gabriel da Cachoeira. Ali para si, para Manaus, é 3 dias de barco rio abaixo e 4 dias rio acima. Ou então 2 horas de voo de avião. E é só selva. Então, são essas ideias sobre a nossa questão de meio ambiente que tem que ser passadas. E eu sei que aqui nesses estados, Santa Catarina, é exemplo de preservação do meio ambiente. Aqui eu estou pregando, para quem já sabe disso muito melhor do que eu.